galerinha do Salê, estamos iniciando aqui mais uma playlist de revisão dos nonos anos, agora equações do segundo grau. Na verdade é uma revisão para o pessoal do Salê, mas para todo mundo que queira estudar equações de segundo grau ou rever equações de segundo grau. Apenas para dizer, informar para quem não é meu aluno no Salesiano, a cada dia, no final do dia, eu coloco no Forms uma questão sobre o assunto que a gente estudou. Aí os alunos vão lá e tem que responder essa questão. Isso é um roteiro de estudos depois para uma prova, né? E aí eu pego essas questões e faço o quê? Faço depois a correção aqui e publico o vídeo para que o aluno possa fazer uma revisão, tá? E ir estudando aí em vésperas de prova e revendo o conteúdo, tá bom? Então o que tem? A primeira questão era bem simples, né? Foi o início de equações, onde a gente fala qual é a forma de uma equação do segundo grau, o que são coeficientes, né? E aí ele fala o seguinte: a equação a seguir está na sua forma reduzida. Os coeficientes A, B e C são. Então uma equação, tá? Para que tenha uma equação, eu tenho que ter uma igualdade, né? Eu tenho que ter um primeiro membro, quem está à esquerda da igualdade. Eu tenho que ter um segundo membro, quem está à direita da igualdade, né? Eu tenho que ter uma incógnita. Ah, mas aqui tem duas. Não, tem uma, é o x, tá? Não importa que uma esteja ao quadrado, outra, a incógnita é a mesma, é o x. Tá? E eu tenho, para que seja uma equação do segundo grau, o maior expoente da incógnita tem que ser o 2. Tá? Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Tá? O que acontece? Há uma equação do segundo grau, tá? Assim como uma equação do primeiro, assim como uma função, tem os coeficientes. O que são os coeficientes? Os coeficientes são os números que acompanham a parte literal. Tá? Então, por exemplo, toda equação do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Onde o a é o coeficiente do termo x ao quadrado. Então, o número que acompanha o x ao quadrado é o coeficiente a. O b é o coeficiente do termo x. Então, o número que multiplica, né, que está aqui multiplicando o termo x elevado à primeira, tá? Quando não tem expoente, o expoente é 1. Na verdade, ele existe, só não é colocado. Tá? O expoente é 1 e o c é o coeficiente do termo independente. Na verdade, o c é aquele número que está isolado, que não acompanha nem o x ao quadrado, nem o x. Então, se nós pegarmos essa equação 3x ao quadrado menos 5x mais 0,1, reparem que o 3 é o termo, é o coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado. Então, o 3 é o coeficiente a. O menos 5 é o coeficiente do termo x. Ó. Então, se o menos 5 é o coeficiente do termo x, o menos 5 é o coeficiente b. E o 0,1 é o termo independente. Então, o 0,1 é o termo independente, ele não tem x, ele está sozinho, então ele é o c. Portanto, a alternativa correta seria essa alternativa c. O a, coeficiente a, é o 3, está aqui. O coeficiente b é o menos 5 e o coeficiente c é o 0,1. Tudo bem? Então isso aqui é o princípio de uma equação de segundo grau. Ela é sempre do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é o coeficiente do x ao quadrado, é o número que multiplica o x ao quadrado. O b é o coeficiente do termo x, é o número que multiplica o x. E o c é o termo independente. Agora, atenção, tá? Aqui eu tenho que considerar o sinal que está na frente, ou a operação que está na frente do coeficiente. Como esse 5 tem um menos, então o coeficiente aqui não seria 5, o coeficiente aqui seria menos 5. Tá? Então considera, quando tem um menos na frente do coeficiente, então esse coeficiente ele vai ter o menos também, vai ser negativo. Isso é importante na hora que você começa a resolver uma equação de segundo grau. Beleza? Vamos carregar o 2 então, tá? Vamos carregar a questão 2. Carrega lá, minha gente. É, nós, carrega lá.